Boa noite a todos, mais uma vez aqui na live, os Desvendar dos Dogmas, com o engenheiro, empresário e alquimista Cid Bertanha. Nós queremos inicialmente agradecer à TV Batatais, agradecer ao Devair Lima, agradecer também ao William, que nos acompanha aqui na retaguarda, nos aparelhos técnicos. E inicialmente cumprimentar o Cid Bertanha e depois a gente dar início a mais essa live, como eu disse, o Desvendar dos Dogmas. Cid Bertanha, seja bem-vindo mais uma vez e boa noite. Boa noite, Adir. Boa noite aos ouvintes da TV Batatais. Boa noite ao Devair, ao William e a todos que nos assistem. É um prazer estar aqui novamente com vocês. Bom, da última vez, a última live da qual nós participamos, o senhor disse que a gravidez acontece mesmo antes da fecundação. Eu gostaria que o senhor explicasse melhor isso daí, porque não é que ficou dúvida, é que algo assim, para nós é até meio estranho, né? A gravidez antes mesmo da fecundação. Como é isso, Cid Bertanha? O ser humano feminino na matéria grosseira é o elo de ligação entre a espiritualidade e a matéria. Sem a mulher não haveria meios de aumentar do ser humano, chegar à Terra. Então o ser feminino, a mulher, ela tem uma sensibilidade mais aguçada, mais apurada do que o homem. A mulher, espiritualmente falando, ela está meio degrau acima do homem na matéria, e animicamente falando, ela é um ser mais refinado. Então a mulher, ela tem esse fio de ligação com a força superior, com a entealidade, aonde conduz a alma até a matéria, até onde ela vai ser concebida pela mãe. E por isto a mulher, ela se prepara para ser mãe antes dela ter a fecundação. É natural nela, como eu disse, de 4 meses antes por aí, ela já começa a ter entumecimento de seio, ela começa a ter sonhos com criança, ela começa a ter sensações adversas que na sua naturalidade ela não tem. Seria um aviso. Sim, já é uma relação, uma interação com a concepção deste filho que está a caminho para a Terra, você entendeu? Muito bem, e alguns doutrinadores e outros operadores do direito e muitas pessoas envolvidas com a justiça, há algum tempo ficou preconizado que alguns abortos seriam permitidos, do anosféfalo, gravidez oriunda de um estupro, coisas assim, seriam estudadas e a justiça daria permissão para esse tipo de aborto. Agora, o aborto, tirando a vida já desse ser humano aí, como o senhor vê essa situação? Eu vejo como um crime. Não tem como falar. Você interromper o curso de uma vida terrena, de uma vida material, de um ser, não importa se ele ainda está embutido, encaixado na mãe, ou se ele já está independente aqui na matéria, mas é vida. Do momento em que ele saiu da matéria fina e veio para a matéria grosseira, independentemente do tamanho do ser, uma célula, ela tem vida latente dentro dela. Então, é crime, Então você é assassinato. Então você é contra o aborto? Eu sou contra o aborto. Eu não admito o aborto em hipótese alguma. Agora, você falou que muitas vezes um estupro, uma violência, uma coisa ou outra, independentemente do que aconteceu, o fato de você interromper a vida é crime. É crime. Esta mãe, de uma maneira ou outra, ela vai reparar isso
quando ela fechar os olhos aqui na matéria grosseira, ela vai deparar com esse episódio que ela praticou aqui do lado de lá, você entendeu? Certo. O ser humano, ele tem direito a optar aí, a ter uma opção sexual. Ele pode fazer isso? Como o senhor vê, como o senhor enxerga essa situação? Opção sexual? Como assim? De praticar ou não? Ele ainda não descobriu se ele é homem ou mulher, vamos falar assim de uma forma simplista. Veja você, Adir, o ser humano que está aqui na Terra, que todos nós somos velhos, antigos, aqui não tem seres humanos novos que está em princípio da sua caminhada pelas materialidades. A Terra, ela reúne todas as almas peregrinas que caminham pela obra do após-criação de Deus, e aqui fechando o seu círculo da sua caminhada. Aqui nós estamos no remate final. E todos nós, quando encarnamos pela primeira vez, não é reencarnar. Quando nós viemos pela primeira vez na materialidade, antes de chegar na materialidade, lá nos planos da matéria fina ainda quando a gente era criança em desenvolvimento, não como um ser já perfeito, nós já despertou em nós as aptidões ativa ou passiva. O ser humano, conforme ele veio descendo os degraus da matéria fina, ele veio optando pela força ativa ou passiva. E quando nós estávamos prontos para a primeira encarnação, não a reencarnação, mas a primeira encarnação aqui na matéria grosseira, fazendo com que o espírito resgatasse o corpo terreno, a carne, nós optamos, por uma atividade positiva ou uma atividade negativa, que é a mulher. E depois disso você não tem como voltar mais. A opção do ser é na primeira encarnação. Ele define se ele é homem ou se ele é mulher. Depois, se em próximas vidas ele cruzar este caminho, ele vir e reencarnar em um corpo, por exemplo, uma pessoa que ela definiu pela primeira vez em ser mulher, e depois de 3, 4, 5, 6 vidas terrenas, ela resolveu, por atos, por vontade própria, por livre-arbítrio dela, a encarnar num feto masculino, ela continua sendo mulher. Ela vai continuar sendo mulher, mesmo num corpo masculino. O núcleo espiritual dela, as vibrações são femininas. Certo. Quer dizer que não existe o terceiro sexo, existe simplesmente os andrógenos. Nem o terceiro sexo não existe, e nem o andrógeno, que o andrógeno na linguagem alquímica seria aquela pessoa que é homem e mulher ao mesmo tempo, entendeu? Que teria inclusive as duas atividades, mas isso não existe no ser humano. Ou o ser humano ele é ativo, homem, ou ele é passivo, a mulher. São duas forças que se dividem, porque o espírito humano, o todo, ele é homem e mulher na espiritualidade. Mas nos mundos materiais e mesmo no paraíso, entendeu? Quando ele está lá no paraíso, uma centelha espiritual, ele não tem identidade, ele é uma centelha espiritual. Ele não tem essa identidade de atividade, até porque a vida nele é apenas latente. Ele não tem uma vida propriamente dita, você entendeu? Ele é vegetativo, ele é latente, só a vida. Mas do momento em que ele optou para vir para as materialidades, que o anseio de querer crescer
de se desenvolver brotou nele, ele vai ter que optar ou por ser homem ou por ser mulher, ou por ser a força ativa na matéria ou a força passiva na matéria. E daí, quando mesmo no seu desenvolvimento máximo, quando ele voltar ao reino espiritual, lá ele será homem ou será mulher. Muito bem, de volta ao tema aborto. Como fica a mulher que praticou o aborto? Então, o aborto, como nós estávamos falando, ele é um crime, ele é um assassinato, independente das consequências que houve, da tragédia que aconteceu, mas quando é intencional, é um crime. É um crime, e esta criatura, quando ela falecer, ela vai encontrar a vítima do lado de lá. E ela vai ter que conviver com este assassinato até que desperta nela o amor, o arrependimento, o reconhecimento, e muito sofrimento virá, não tenha dúvida disso. A alma de uma criança falecida, que foi assassinada, ela pendura no pescoço da mãe, e enquanto ela está aqui na matéria grosseira, o peso desta alma é como uma pluma. A mulher quase não sente, muitas vezes ela pode sentir uma leve sensação de angústia aqui na garganta, como se estivesse tampando o fôlego dela, mas coisas muito sutil. Agora, quando ela falece, que ela deixa o corpo terreno, aí o peso dessa alma do lado de lá é igual ao peso dela propriamente dita do lado de lá. É como se ela andasse aqui na matéria com uma criança pendurada no pescoço dela constantemente. Você entendeu? Há algum tempo foi realizada uma enquete para saber se no Brasil existia mais doença ou mais doentes. Porque está, uma situação que em todos os lugares que se olha no Brasil inteiro é filas e mais filas, e ninguém dá conta disso. Então, eles vão ver se tem mais doente ou mais doença. Agora, o que é doença, Cid Bertanha? A doença é o preço do pecado do ser humano. Só existe doença no meio do ser humano. No reino de Deus, onde há luz e radiação da luz e pureza, e onde paira a vontade de Deus, não há sofrimento, não há doença. A doença é uma obra humana e ela só existe no meio do ser humano. Até porque no reino de Deus não existe doença. Só existe doença no meio do ser humano, na matéria. Na matéria. Eu, quando falo matéria, não é só esta matéria aqui que nós estamos vivendo. A matéria tem várias gradações. Você entendeu? Às vezes você escuta assim: a pessoa estava muito doente e aí ela veio a óbito. E aí os amigos, os parentes, os mais condoídos com aquela pessoa falam: ah, que bom, ele foi descansar, agora ele descansou. É um engano muito grande dizer que ele descansou. É óbvio que muitas vezes na angústia da morte aqui há um sofrimento fora do normal, mas a doença continua. Então, na língua portuguesa é eufemismo, é para atenuar aquele sofrimento. Exatamente, para atenuar tudo, mas na verdade a alma continua doente, 90% das doenças, ela não está só no corpo terreno, ela está na alma também. Naquela história, o chamado livro da vida, Um livro grande, hein? Tudo que você faz aqui fica marcado, positivo ou negativo. Quer dizer que com isso, que é um acerto depois dessa vida, um acerto final. O ser humano, ele muda de matéria, mas a caminhada dele continua.
Não é que há um acerto, a trajetória dele, a vida nossa aqui é o seguinte: o que você faz hoje é o teu amanhã. O que você está vivendo hoje foi o teu ontem. Você se projeta pela vida afora através do seu livre-arbítrio, que ninguém tem nada com isso, né? Você tem o seu livre-arbítrio, você pode escolher se você quer ir para a direita ou para a esquerda. É um problema seu, mas você arcará com as consequências, seja boas ou más. As consequências são tuas. Muita gente diz: quem faz aqui paga aqui, o inferno é aqui mesmo. Existe uma discussão a respeito disso. O que é o inferno, Sr. Bertan? Ele existe, o inferno? O inferno é uma obra humana. Na obra de Deus não existe o inferno, mas o ser humano criou o inferno, que muitas vezes é o próprio meio onde nós vivemos. Você veja que a humanidade hoje está se guerreando, se degradando. Países, arma apontada um para o outro, cada um mostrando que ele é mais potente do que o outro, que ele é mais perigoso, né? Que ele é invencível. E você está vendo aí, essa Covid-19 aí, isso virou uma briga política, né? Uma corrida para ganhar fortunas em cima disso. E poder também. Você entendeu? E poder, né? Governadores tentando galgar uma possibilidade de virar presidente da República, né? O presidente da República tentando minimizar a situação. Você vê essa história da cloroquina. Quando o Bolsonaro falou de cloroquina, ele não falou por ele falou porque atrás dele tem muitas vezes cientista anônimo lá que conhece a coisa a fundo e fala com segurança o que ele está falando, daquilo que ele conhece. E olha, já tem mais de 100 trabalhos científicos em todo o mundo, randomizado, comprovado que a hidroxicloroquina ela funciona no controle, né? No controle profilático desta Covid-19. E você vê aí que o sistema, né? Como o Mandetta falava, quem manda é o Conselho Federal de Medicina. E pronto, e acabou e pronto. Então, você vê essa Ludmilla aí, essa possível ministra da Saúde, você viu uma entrevista dela que saiu aí, ela falando que se ela fosse ministra, a primeira coisa que ela faria era acabar com essa profilaxia. E depois aí no próprio vídeo aparece ela falando com um amigo dela que fez uma profilaxia para o pai dela, e que se não fosse a profilaxia talvez o pai dela tinha morrido, e que ela reconhece que a profilaxia é o caminho para se livrar dessa pandemia e tudo mais. Você viu que falsidade, que maldade. Onde é que o ser humano quer chegar com isso? Então, mas ninguém está podendo contar com a Organização Mundial da Saúde, né? Que ainda não liberou para que isso fosse também. Porque essa organização aí, ela também tem o condão de determinar para todos os países, né? É o sistema monetário, né? Tudo por dinheiro. Vida vale muito pouco, aonde rola milhões de dólares ou de euros, né? Bilhões de euros ou de dólares. Então é o que nós estamos vendo aí, uma vergonha humana, né? Um escândalo, uma coisa horrorosa, terrível, tenebrosa, demoníaca, satânica. Tudo de mal que você possa pensar está incutido nessas mentes, né, maléfica que infelizmente ainda nos governa. Diante desse quadro negro que o senhor desenhou, o que a alquimia está fazendo para ajudar nesse aspecto? Nós, como alquimista, não temos o direito de fazer nada. A Constituição de 88 proibiu que somente quem pode dar remédio é médico. E ainda tem que estar escrito no Conselho Regional de Medicina. Então, o sistema montado no mundo hoje é este.
E eu, por exemplo, fico assistindo, você entendeu? Eu fico assistindo, né, esse caos que virou o mundo, né, o planeta Terra, só, não o mundo, o planeta Terra, esse pequeno planeta onde há vidas humanas. Aqui a coisa vai de mal a pior, só vai piorar, Dir. Não adianta as pessoas esperar que amanhã teremos dias melhores. Isso é até uma conversa agradável, um som que soa bem nos ouvidos, mas que não se realiza. Nós brasileiros não estamos tão bem, né? Todo mundo reconhece a situação de todos. Agora, tem países que atravessam uma situação, uma crise muito mais, né, mais tenebrosa que a nossa, pode-se dizer assim. O mundo, enquanto gasta em material bélico, para ter o poderio bélico, né, mandar nos outros, né, no linguajar comum, não poderia estar ajudando esses países aí, pelo menos para matar a fome desse povo, desse mundo? Por que não fazem isso? Existe uma explicação para isso? Cada povo tem seu governo que merece. Esse é um ditado popular muito conhecido, e isto é as consequências do histórico de cada um. Os seres humanos vão se juntando, né? Vão se formando dentro do próprio processo reencarnatório. As almas são conduzidas pela sua própria via do seu destino, por aquilo que ela praticou, né, em vidas passadas. Ela vai sendo levada para os meios aonde ela tem que viver e vivenciar, e muitas vezes espiar. Então, nós estamos vendo países em guerra, gente se matando uns aos outros, outros morrendo de fome e passando todo tipo de calamidade. Mas se você olhar, você pergunta assim, mas por que eles votaram nele? Mas eles votaram nele. E aí tornou votar de novo, e aí tornou votar de novo. E aí você pergunta assim, mas então quem é culpado? O senhor falava em reencarnação, né? Deu para entender isso. E existe uma dúvida muito, né, até particular, vamos colocar. Certo. A gente percebe que mais nasce do que morre. Agora tem que ter espírito para repor, para reencarnar, né? Eu gostaria que você explicasse essa situação. A obra de Deus é imensa, que nós, como seres humanos, somos capazes de mensurá-la. Mas a Terra, neste momento, ela é muito importante para o destino humano. Então, para cá está vindo todas as almas que estão peregrinando aí pelas materialidades e que estão chegando no final do seu curso, da sua viagem. Certo. Porque nós temos um tempo para isto, né? Da saída do paraíso e a volta, né? E se volta eu não sei, mas o tempo se inspira. Então aqui na Terra se reúne todos os seres humanos que chegou a hora da prestação de contas. Essa prestação de contas não é como se tivesse lá no fim da rua um juiz e uma fila de pessoas indo lá para ser julgado. Não, o ser humano ele presta a sua conta diante da natureza, diante dos acontecimentos da vida, do dia a dia, das suas resoluções, do seu pensamento, né, dos seus anseios, daquilo que ele se projeta. Ele vai se identificando, se redimindo ou se carregando cada vez mais de culpa, até o ponto em que ele vai ficar preso a esta terra e por milhões a fios de ano ainda, até a terra ir para a decomposição, e ele também vai ser queimado junto com todo o sistema, né, planetário da Terra,
porque não importa se ele está na matéria grosseira ou se ele está na matéria fina da Terra, entendeu? Se você olhasse a Terra pelo ângulo de fora do planeta Terra, você viria a Terra de matéria grosseira como uma bolinha de gude dentro de uma bexiga bem grande, cheia de ar, você entendeu? Mas tudo isso é Terra. Nós estamos vivendo na bolinha de gude, mas todo esse envoltório aqui é matéria e está ligado à Terra. E quando for para decomposição, que os próprios astrônomos aí, os observadores dos astros já viu, que eles chamaram de buraco negro, né? Que tudo que entra lá some, desaparece, que são os reatores cósmicos, e que o famoso Lavoisier falou: na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Tudo que chega ao seu fim vai para aquele reator cósmico, e do lado de lá saem as matérias virginais novamente para se formar novos mundos. Este é o processo da evolução, do desenvolvimento da matéria, né, da obra de Deus. Cientificamente, nós sabemos, né, por que nasce gêmeos, trigêmeos, né, quádruplos e outros, né? Sim. Agora, existe uma razão para isso, Alberto? Existe. Para nascer gêmeos, vai ter que encontrar um pai e uma mãe que tem um DNA com certas informações genéticas que vai possibilitar este processo reencarnatório de duas almas simultaneamente, ou três. Isso para tudo que vai acontecer com aquele ser, há uma predisposição dos receptores, e isto tudo está sobre a pressão das irradiações das forças cósmicas do firmamento da ordem de Deus. E muitas das vezes, né, até em testemunhos de muitos gêmeos, né, de trigêmeos até, o que um sente, o outro pode estar bem distante que sente também. É algo misterioso isso. Sim, são almas, as chamadas almas gêmeas, almas homólogas, almas que têm ligações anímicas muito fortes e que muitas vezes são de amores mesmo, né? São ligações de querer bem, de ligações fortes que se formou em vidas passadas um com o outro, e isto perdura pela vida fora, você entendeu? Um dos mais antigos meios de comunicação, eu cheguei, no meu tempo é a fumaça, depois veio o tambor, né, e telégrafo, né, veio vindo a evolução. Nós estamos agora com o G, acho que G5, né, G6, e assim por diante. Uhum. Mas a telepatia, existe realmente a troca de ideias, a conversa por telepatia? Sim, isso existe, e é interessante no livro Revelações Inéditas da História do Brasil, de Roseli von Sass. Esse livro é muito interessante, ele chama-se Revelações Inéditas da História do Brasil. A autora Roseli von Sass, editora Ordem do Graal na Terra. Neste livro ela relata a história dos nossos guaranis aqui no Atlântico, que através de uma melodia falada, meio cantarolada, né, eles se comunicavam com o pessoal lá do Pacífico. Lá com os incas, com todos aqueles povos. Isso, a telepatia, a clareaudiência, né? Na construção da grande pirâmide do Egito, os caldeus que estavam lá, né, na época do rei sacerdotal Sargon, lá em Ur, né, que hoje é a região ali do Irã, Iraque, ali na região entre o rio Tigre e o Eufrates. A cidade de Ur era a capital dos caldeus, e o pessoal lá, os caldeus, tinha ido lá para o Egito construir a grande pirâmide.
E muitas vezes eles tinham um problema lá, porque a influência daquele asséculo luciferiano chamado Baal era muito grande. E eles tiveram certos impedimentos lá, teve interrupção da obra e alguns problemas. E muitas vezes, como eles iam fazer sair lá do Egito para chegar lá no onde hoje é o Irã e o Iraque, é longe para a época, você entendeu? Em cima de lombo de camelos e de burros, então era difícil. Aí o que eles faziam? Eles tomavam um chá relaxante, né? E se concentravam assim, entravam em telepatia e conversavam com o rei lá em Ur, né? Se falavam, passavam o que estava acontecendo, ouvia decisões, conselhos, resoluções que o rei e o conselho de iniciados que estava lá, né, falavam e mandavam eles fazerem, e eles faziam. O senhor mencionou pirâmides do Egito. Sim. No encontro desses escritos, pergaminhos e outros, nada consta de que como foi feita aquelas pirâmides, pedras monstruosas, né? Aquilo lá tudo encaixado corretamente, tudo. A própria engenharia não consegue descobrir, né? Como aquilo pode ter sido feito. Existe alguém deixou alguma coisa identificando como Deixou. Foi feito? Deixou. Foi revelado por conhecimentos espirituais. Esta autora que escreveu a obra, ela é uma profeta, né? Que hoje, se nós formos falar, mas quem é ela? É uma profetisa, uma grande profetisa, entendeu? De novo, a mesma autora, Rosélis von Sass, ela tem uma obra best-seller, inclusive, intitulada A Grande Pirâmide Revela Seu Segredo. Também esta obra é editada pela editora Ordem do Graal na Terra. E esta obra, A Grande Pirâmide Revela Seu Segredo, de Rosélis von Sass, autora, é muito interessante. É muito interessante esta obra, e você passa a entender com minúcias como foi construída a obra. Com minúcias. Bacana. É muito bacana. Eu já li ele várias vezes. Tem como revelar algum ponto? Tem assim. Não foi só mãos humanas que construiu aquilo lá. Então. Teve auxílio dos gigantes da natureza, dos homens gigantes, que hoje nós não vemos eles mais, não enxergamos, mas eles estão aí trabalhando a serviço do Criador. Mas lá você vai entender quem são eles, onde eles ficam, como é que eles são. Na última ou penúltima live, o senhor disse que brevemente, né, no futuro muito próximo, nós teremos crianças que poderão ver essas coisas que nós não conseguimos ver hoje, como duendes e outros seres aí que habitam entre nós. Sim. Agora, conforme vai aproximando a consumação do juízo sobre a terra, começa a vir espíritos luminosos, espíritos lá do paraíso, já espíritos autoconscientes, já desenvolvidos, plenos, como auxiliadores aqui na terra. Esses espíritos vêm para despertar as pessoas, para dar um start, né, no ser humano, para que ele acorde, entendeu? Então muitas crianças falarão do meio aonde ela está, do que ela está vendo, com quem que ela está brincando, e falará de muitas coisas que o adulto não estará nem vendo e nem ouvindo, mas a criança estará vendo e ouvindo e falando. Mas esse adulto aí não pode pensar que essa criança está com algum problema mental ou coisa que eu vá? O ser humano hoje, ele procura tudo quanto é desculpa, né? Mas não vai ter erro, não. Vai ter que ouvir e escutar. Exatamente. E para tudo da natureza tem esses seres aí, cada um cuidando de uma parte? Sim, a obra de Deus, quando você vê falar assim, tem um espaço vazio, tem
um espaço negro aí entre um planeta e outro. Não, é engano. Em tudo tem atividade. Não da constituição material, como eu sempre dou exemplo aqui, mas nós, por exemplo, Adir, qual que é a frequência que nós enxergamos? Num ângulo de 360 graus, quanto de frequência o olho humano consegue ver? É restrito. E o nosso ouvido? Qual que é a frequência que o nosso ouvido ouça? Quantos decibéis? O nosso espaço é muito limitado. Entendeu? Assim como as matérias, elas são de frequências diferentes, de vibrações diferentes. Por isso é que separa. E o ser humano, para ele poder ver, para ele poder acessar essas gradações, ele tem que ter um desenvolvimento espiritual. Não é assim na marra, na porrada, como se diz. Não, através de um estudo profundo, é através de um querer muito forte, de uma busca, né, de uma humildade, né, de uma busca sincera, de uma objetividade, é que ele vai chegar lá. Muito bem, estamos chegando ao final de mais uma live, né, o Desvendar dos Dogmas, com o apoio da TV Batatais. Agradecimentos ao Devair Lima, ao William, né, que nos acompanha, né, e também ao Espaço Harmonia. Agradecer especialmente ao engenheiro alquimista, né, e empresário Cid Bertanha, por mais essa live, por mais esses esclarecimentos. Então, fique à vontade para a sua conclusão e sua mensagem a todos aqueles que nos acompanham. Obrigado, Adir. Obrigado a todos os ouvintes da TV Batatais. Obrigado a Devair, ao William. É sempre um prazer estar aqui com vocês. E como eu disse, eu não vim aqui para polemizar. Eu quero dizer aquilo que está em minha convicção. Se a pessoa concorda ou não, liberdade, é livre-arbítrio dela. Eu falo por convicção e sempre digo: se você quer ver, quer analisar o que eu estou dizendo, leia as obras escritas pela Ordem do Graal na Terra, que ali os seus conhecimentos serão ampliados e você será muito mais feliz na vida. O meu muito obrigado, uma boa noite a todos. Valendo lembrar que essa obra citada ela é disponibilizada gratuitamente. Qual é o endereço eletrônico? Ordem do Graal na Terra.gov.br. Muito bem, então a todos que nos acompanharam mais uma vez, nosso muito obrigado e até a semana que vem, querendo Deus.